Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Mais uma vez estamos juntos, agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Heloína Santana, de Vila das Belezas, em São Paulo, nossa irmã Nina. Também um alô especial para Marliane Inácio da Silva, de Manaus, Amazonas. Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caaporã, na Paraíba. Terezinha Passos é de São Paulo, na capital. Rosenir Coelho de Castro é do Rio de Janeiro. Aderci Ferraz é de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, estamos agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia que estamos tendo e também por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra, Pai. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas necessidades, suas lutas, seus problemas, todos que nos escrevem pedindo orações. Abençoe nossa irmã Nina Santana, também Marliane Inácio da Silva, o Ricardo Rodrigues, a Nilda e todos os familiares, a Terezinha Passos e família, também a Rosenir Coelho de Castro, a Derci Ferraz e família, todos que pedem orações, Pai. Derrame as Tuas bênçãos de vitórias em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana conhecendo mais testemunhos sobre Jesus. Ontem nós falamos aqui sobre a humildade de João Batista em dizer para os seus discípulos que ele não era o Messias, não era o Cristo, mas ele era o que estava preparando o caminho para o Messias. Por isso, era necessário que Jesus crescesse e que João Batista diminuísse. João Batista, entre os nascidos de mulher, é considerado o maior dos homens que já viveu por causa da sua humildade. E citamos também aqui o exemplo de Jesus, que se humilhou, deixando os céus para vir a este mundo, nascer e viver entre nós e dar a sua vida pelo resgate dos seres humanos. Mas, como nós sabemos, Jesus ele é Deus. Ele nasceu como ser humano porque necessitava morrer. E se ele permanecesse como Deus, somente ele não poderia morrer. E João Batista era totalmente humano e ele foi o maior nascido entre os que nasceram de mulher. O próprio Senhor Jesus disse isso. Agora, Jesus, no seu ministério, no seu trabalho, ele disse que quando ele fosse levantado da terra, iria atrair todos a ele. E realmente a cruz de Cristo, ela nos atrai. Quando nós olhamos, contemplamos a cruz em que Cristo morreu, quando nós meditamos no sofrimento de Jesus, nós somos atraídos a Ele por tão grande amor realizado em favor da humanidade. Ontem nós lemos com vocês aqui João capítulo 3, a partir do verso 25. Hoje eu quero ler com vocês mais uma vez o capítulo 3, o capítulo 1, nos versos 32. João capítulo 1, nos versos 32 até o verso 36. Aqui nós vemos João Batista, ele dando um testemunho de Jesus. Verso 32 do capítulo 1 diz assim: Então João deu o seguinte testemunho: Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqui, nós chamamos a atenção de todos que estudam conosco a Bíblia. Os judeus, eles estavam aguardando um Messias, não um Messias tão simples e humilde como Jesus. Eles estavam aguardando um Messias, filho de família real,
um Messias que viesse para libertá-los do jugo romano. Eles eram escravizados pelos romanos. Os romanos dominaram o mundo durante vários séculos e os judeus então estavam submissos aos romanos. Era o quarto império que houve, né, quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua e Daniel interpretou o sonho. Então houveram 4 reinos. O primeiro foi Babilônia, o segundo foi a Medo-Pérsia, o terceiro reino foi a Grécia e o quarto reino foi Roma. E depois deste quarto reino não haveria um quinto reino universal. O quinto reino que será estabelecido é o reino do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para buscar todos aqueles que o receberam. Este vai ser o império mundial, universal, o quinto império, o reino do nosso Senhor Jesus. Mas os judeus estavam esperando para aquela ocasião um reino terrestre, um rei terreno, para libertá-los da escravidão romana. E então, eles eram oprimidos pelos romanos e acreditavam que o Messias não iria apenas durar o Império Romano, mas também esse império do Messias seria estabelecido como uma nação poderosa. E então João, ele quando vê Jesus vindo, e havia 2 discípulos junto dele, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que João Batista, como eu já disse para vocês no início dessa série, ele era primo de Jesus, mas eles não se conheciam. E quando Deus chamou João Batista para exercer o ministério de preparar o caminho para a vinda do Messias, Deus disse para João Batista que João Batista visse um Espírito Santo descer e pairar sobre aquela pessoa, esse era o que iria batizar com o Espírito Santo. E João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e então ele identificou que era o Messias. E é por isso que ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Por que João disse Cordeiro de Deus? Como nós lembramos, os judeus, os hebreus, desde quando Deus o chamou para ser uma nação escolhida, foi instituído o sacrifício de cordeiros, representando o Messias que haveria de vir, o Cordeiro de Deus. Então, cada cordeiro que era levado ao templo para ser sacrificado em favor do pecador, apontava para Jesus que haveria de vir. E é por isso que então aqui João diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, porque era o Messias, era o prometido que estava ali entre eles. E João, aqui pregando a esta multidão que ia até ele no deserto, ele pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias. Era a intenção de João Batista. Eles tinham que mudar a compreensão. O Messias que viria não era um Messias para libertá-los só do jugo romano. Era o Messias que viria para libertar da escravidão do pecado, para pagar o preço do pecado, para cumprir aquela promessa que foi feita a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que está em Gênesis 3, verso 15, que Deus iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, e também o descendente e a serpente. E então essa inimizade começou lá no Jardim do Éden, quer dizer, já começou antes, lá no céu, que Lúcifer foi expulso porque ele queria ser reconhecido como o que iria estar no lugar de Jesus. Ele não queria que Jesus fosse escolhido por Deus para poder salvar a humanidade. Lúcifer quis tomar o lugar de Deus, quis estar acima de Deus, estabelecer um trono. Então essa inimizade já existe entre Jesus e Satanás desde antes da fundação do mundo, desde lá dos céus. E aí Lúcifer foi expulso do céu, se tornou Satanás, e ele, então aqui, ele procura fazer com que as pessoas não aceitem a Jesus como o Messias. Eles queriam um Messias real, um Messias que pudesse ser guerreiro, lutador, mas Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado.
Esse é o reino que Jesus veio estabelecer. Um reino em que as pessoas que aceitarem o perdão de Jesus, que ele oferece através do seu sacrifício, esses serão levados para viver na eternidade, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então Cristo, ele não veio para libertar o povo apenas de um poder militar, um poder político, mas Jesus, ele veio com o propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo. E então, quando no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, uma nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Está em Isaías 53, verso 7. João, ele se lembrou dessa passagem lá de Isaías 53, que Jesus, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. E por isso ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista, ele disse que ele não conhecia Jesus. Está aqui no capítulo 1 e no verso 31, nos diz aqui a palavra de Deus. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então o próprio João Batista não conhecia Jesus pessoalmente, como eu disse para vocês. Está escrito aqui, João capítulo 1, verso 31. E o Espírito Santo, Deus revelou para João Batista quem era Jesus, o Messias, e que esse iria então batizar com o Espírito Santo. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? A resposta é o que nós falamos agora há pouco, está em João capítulo 1, versos 33 e 34, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, irmãos, Cristo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. E o conhecimento de que Jesus é o Cristo vem de Deus por meio do poder convincente do seu Espírito Santo. Somente o Espírito pode nos convencer. Somente o poder de Deus trabalhando em nós, em nossa mente, faz com que nós creiamos em Jesus e o aceitemos e que tenhamos comunhão com Ele cada dia, até nos encontrarmos com Ele para a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia ela nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.